meus irmãos e irmãs. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série no livro Catecismo Nova Cidade. Catecismo são perguntas e respostas sobre doutrinas básicas da Bíblia. As igrejas antigas usaram por longos anos como uma forma de catequese, de ensino dentro das igrejas. E hoje nós chegamos à terceira pergunta. A pergunta é: quantas pessoas existem em Deus? E a resposta é que existem 3 pessoas no único Deus vivo e verdadeiro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os mesmos em substâncias, iguais em poder e glória. Isso fica bem claro na passagem em 2 Coríntios 13:13, onde Paulo fala: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com vós todos. A doutrina da Trindade é a mais importante doutrina cristã, mas a maioria de nós nunca parou para pensar muito sobre ela. E muitas vezes achamos que ela não é tão relevante para a nossa vida. Muitos se perguntam: ok, eu entendo, mas que diferença isso faz na minha vida? Primeiro, entender a Trindade nos ajuda a entender como pode haver diversidade na unidade, ou unidade na diversidade. O mundo se pergunta se isso é possível. É possível pessoas diferentes conviverem bem? Algumas pessoas pensam que se elas focarem na diversidade, nas diferenças, elas vão conseguir a unidade. Elas não conseguem enxergar os pontos em comuns. Outros querem forçar uma completa uniformidade de pensamento, de governo e expressão. A Trindade nos mostra que quão profundo é o conceito da unidade na diversidade. Ela é profunda, ela é real, ela é orgânica. Nós podemos ver isso na nossa salvação. O Deus Pai designou, o Deus Filho realizou e o Espírito Santo aplicou a salvação a nós. Encontramos a Trindade plenamente nessa obra. O segundo benefício que nós podemos tirar disso é que nós podemos entender que nós temos a eternidade do amor na Trindade. O amor existe desde os tempos dos tempos, desde a eternidade. Se houvesse um Deus que não fosse 3 pessoas, Ele teria que criar alguém para amar, para expressar o seu amor. Mas a Trindade existe desde a eternidade e sempre existiu esse relacionamento perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo. A dança da Trindade. E eles nos chamam para receber esse amor e para viver esse amor. O amor de Deus, o amor é eterno. Por termos um Deus trino, nós temos um Deus pleno em amor. Vamos orar? Pai, Filho e Espírito Santo, vós estais além do nosso entendimento. Somos gratos por nos trazer ao vosso amor, um amor que existia antes do mundo em vossas 3 pessoas perfeitas. Amém. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Neste momento, nós queremos convidar vocês a estar adorando ao Senhor junto conosco, adorando aquele que é o único, digno de todo louvor, de toda adoração. Vamos louvar juntos? Minha alma anseia por ti.
nossas atitudes venham de encontro com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos céus, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Oi, pessoal! Sou eu de novo, o Samuca. Vamos fazer nossa oração da semana? Fechem seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa semana, obrigado por esse dia e pela nossa família. Continue cuidando da gente e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. E lá vem o versículo dessa semana. O versículo é: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Segue lá a nossa história. Um beijinho e tchau, tchau. Oi, minha amiga. Oi, Samuca. O que você tem feito? Bem, eu estava descansando. Eu encontrei um pasto tão fofinho para dormir e eu estava deitado nele. Lá é muito calmo. Mas como você pode deitar e se descansar com tanta preocupação? Mas eu não tenho nenhuma preocupação. Mas você não tem medo que uma coisa ruim aconteça com você? Não. Mas e as ovelhas maiores? Ou as moscas e insetos? E você não está com muita fome para deitar e se descansar? Não, minha amiga. Eu não me preocupo com nenhuma dessas coisas. O meu pastor sempre cuida de tudo.
de pertencer ao seu pastor. Que triste. A minha amiga, ela não tem um pastor e ela não descansa. Ela fica sempre com medo e com fome e tem que viajar muito longe para conseguir um pasto gostoso. Eu queria tanto ajudar a minha amiga. Samuca! Oi, vovó! Oi! Você entende por que a sua amiga não pode deitar e descansar? Não, vovó, eu não entendo. Deixa eu te falar um pouquinho sobre as ovelhas. Nós não nos deitamos e nem descansamos sem fazer pelo menos 4 coisas. Sério? E que coisas são essas? Bom, em primeiro lugar, não temos que ter medo. Ficamos facilmente assustadas porque somos fracas. Pense sobre isso, Samuca. Não temos como nos proteger. Um cachorro pode assustar todo o rebanho de ovelhas. Sem um pastor para nos proteger, ficamos com muito medo. Nossa, vovó, eu nunca tinha pensado sobre isso. A senhora está muito certa. E qual é a segunda coisa? Nós não podemos brigar. Podemos ser más umas com as outras. As ovelhas maiores e bravas assustam as ovelhas mais fracas. As ovelhas mandonas empurram as outras para longe dos melhores pastos. Quando estamos brigando umas com as outras, não conseguimos deitar e descansar. Mas o nosso pastor acaba com todas as nossas brigas. Então, podemos descansar. Mais uma vez a senhora está certa, vovó. Mas e a terceira coisa? Qual é? Precisamos estar calmas. Isso significa que devemos estar livres das moscas, insetos que se juntam ao redor da nossa cabeça e por cima do nosso nariz. Esses bichinhos chatos nos deixam loucos. Vejo ovelhas balançando a cabeça e batendo as patas para tentar se livrar deles. Eu me lembro que você teve um problema com mosca certa vez. Nossa, é verdade. Eu me lembro e eu nunca me esquecerei disso, vovó. Vovó, estar com a senhora me deixa uma ovelha mais sábia. E qual é a quarta coisa? Você realmente sabe como fazer uma ovelha velha se sentir especial. A quarta coisa que precisamos é o alimento. Não conseguimos deitar se estivermos com fome. Um bom pastor limpa as rochas, que são aquelas pedras grandes do pasto. Limpa, prepara o solo e planta semente para que as suas ovelhas tenham muita comida. Olha o pasto rochoso da sua amiga. Não tem muita grama lá. Agora, veja o nosso lindo pasto verdinho. Samuca, por que você acha que tem essa diferença? Ah, vovó, é porque nós pertencemos a um bom pastor que sempre prepara pastos verdejantes para nós. Eu fico tão feliz por pertencer ao nosso pastor. Eu já pertenço a ele há muito tempo, Samuca. E cada dia eu sou mais agradecida por ele fazer descansar em pastos bem verdinhos. Bom, já está muito tarde. É hora de ir dormir. Vamos! Vamos, vovó! Antes da gente passar para o texto de hoje, eu gostaria de deixar uma pergunta para você pensar e ir pensando durante a ministração dessa palavra. Você sabe diferenciar o que é falso do que é verdadeiro?
Se eu colocasse diante de você algo que é falso e algo que é verdadeiro, você saberia diferenciar um do outro? Pense nisso, não precisa ainda me responder, mas fique com essa pergunta na sua mente. Sem demoras, eu quero pedir então que você abra comigo na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Nós vamos ler somente 6 versículos hoje. Nós vamos finalizar o capítulo 1. Como nós estamos fazendo, nós estamos estudando a carta de Paulo a Tito. Tito é uma pessoa. Fica inclusive uma boa sugestão. Se você for ter filho, Tito, pode colocar o nome de Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 16 somente. Com a graça de Deus, nós vamos finalizar o capítulo 1 hoje. Se você não trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar, nós vamos projetar aqui os versos também. Diz assim a palavra de Deus: Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a sua palavra se encontra aberta diante de nós, e nós sabemos, ó Deus, que ela é viva, é eficaz. Nós pedimos que o seu Espírito Santo venha nos trazendo iluminação nessa manhã, Senhor, para que a gente possa aprender e entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Deus, que nós possamos sair daqui transformados pela revelação da sua palavra. Edifica-nos, ó Deus, confronta-nos, ó Deus, muda, Deus, o nosso ser, porque nós sabemos que a sua palavra, Deus, ela nos exorta, nos consola, nos confronta e nos transforma para que nós possamos nos parecer mais com Cristo. Então fala conosco nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa encontrar corações, ó Deus, férteis, para que a sua palavra possa frutificar em nossas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de nós entrarmos no texto e aprendermos o que o texto tem para nós, gostaria de falar rapidamente o contexto imediato aqui do texto e o que nós já estamos vindo estudando nos últimos 2 domingos. Nós começamos essa carta de Paulo a Tito nos últimos 2 domingos e essa série chama Vida em Missão. Vida em Missão. O autor dessa carta é o apóstolo Paulo. E essa carta ela foi direcionada a um companheiro de missão dele, chamado Tito. Eles estavam ali numa ilha chamada Creta, era uma ilha. Paulo, ele foi até Creta, fundou várias igrejas. Paulo, ele era um plantador de igrejas, ele não era um pregador itinerário que ficava só num local. Ele viajava, plantava as igrejas, depois retornava, visitava essas igrejas, escrevia cartas para essas igrejas e conduzia o rebanho de Cristo dessa forma. A cultura do povo que vivia ali em Creta não era das melhores. Eles eram um povo de má fama. Eles eram conhecidos como um povo que era mercenário, era um povo que gostava muito de dinheiro, era um povo que enganava, que mentia, era um povo que
que aceitava muito todas as culturas que chegavam ali, eles se envolviam com todas as culturas. E uma curiosidade, é dali que surgiu a palavra sincretismo. Né? Creta, sincretismo. O que é sincretismo? É juntar várias culturas dentro de uma só e fazer um balaio de gato ali, um bolo, né? Então eles traziam várias crenças e juntavam na crença deles. Imagine você que grande desafio era para Paulo e agora para Tito, que ficou como representante de Paulo naquela ilha, para anunciar o evangelho e organizar o evangelho ali. Então a missão de Tito ali era como representante de Paulo. Então a missão dele era o quê? Era organizar as igrejas de Creta. Como a igreja ela estava sendo influenciada por culturas pagãs, e não só isso, eles estavam com um outro grande problema. Falsos mestres haviam se levantado naquela ilha e estavam ensinando heresias, mentiras, coisas que não estão no evangelho de Cristo. Então, Paulo fala para Tito: Tito, é o seguinte, eu preciso que você organize as igrejas aí. E como que você vai fazer isso? A primeira coisa, você vai precisar levantar líderes nessas igrejas. Levante bons líderes para cuidar da igreja. Mas ele não simplesmente falou, levanta líderes e só. Ele deu diretrizes, você vai precisar levantar líderes que seguem essas regras. Isso e aquilo. Então, a primeira coisa que Paulo pede para Tito é isso. E isso nós já vimos no culto passado. O pastor Mateus ministrou muito bem quais foram as diretrizes, quais são as características de um bom líder cristão. Então, se você não assistiu, eu quero te incentivar, te convidar a acessar o nosso canal do YouTube e poder assistir as ministrações passadas. Então, hoje é o terceiro domingo, os 2 domingos passados, o pastor Mateus primeiro ministrou a introdução da carta e as diretrizes, quais são as ordens e as sequências que precisam ser seguidas ali para os bons líderes. E aí hoje nós vamos falar sobre o perigo dos falsos mestres para a igreja. Quais são as ameaças que eles causaram naquela época para as igrejas de Creta, e como hoje eles ainda continuam causando malefícios para a igreja de Cristo. Paulo vai tratar três abordagens na carta. A carta de Paulo a Tito ela é bem curtinha, são 3 capítulos somente. Eu até te convido, se você puder e quiser, na sua casa, leia as 3 cartas de Paulo a Tito, para que você também vá se familiarizando com o que nós estamos ministrando aqui. São somente 3 cartas, e ele vai abordar 3 situações nessa carta. Primeiro ele vai pedir para Tito escolher bons líderes, depois ele vai combater os falsos mestres, e depois ele vai mostrar para a igreja e dizer para a igreja como deve ser a conduta da igreja dentro da igreja e também na sociedade. Então nós já vimos como deve ser a escolha dos bons líderes, e hoje nós vamos ver o combate a esses falsos mestres. Então vamos para o nosso texto de hoje. Se você perceber aí no começo do verso 10, existe uma palavrinha aí. A minha está assim, pois, e algumas Bíblias está assim, porque. Pois, por quê? Porque o quê? Aqui é uma continuação do que Paulo estava falando para Tito nos versos anteriores. Aqui, Paulo está falando para Tito, ele está dando a razão por que ele deveria escolher bons líderes. Ele está falando para Tito, olha Tito, você precisa escolher bons líderes para as igrejas. Por quê? E aí aqui ele vai entrar na razão por que ele deveria escolher bons líderes. E aí ele vai fazendo vários contrapontos. Observe comigo, no verso 11, ele vai dizer o seguinte: é preciso fazê-los calar, falando dos falsos mestres, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Vá comigo para o verso 9, o finalzinho lá da primeira parte que o pastor Mateus pregou domingo passado. Ele diz o que no finalzinho do verso 9? Não, desculpa, no verso 9, no começo. Ele está falando dos
verdadeiros mestres, né, dos líderes saudáveis, eles devem estar plenamente convictos da mensagem fiel. Então, se você observar, os falsos mestres tinham ensinamentos falsos e os verdadeiros mestres tinham a mensagem fiel. O final do verso 11 vai dizer que a motivação dos falsos mestres era obter lucro desonesto. E o final do verso 7 fala que o bom mestre, ou os cristãos que são fiéis, os bons líderes, não devem buscar lucro desonesto. Olha o contraponto. No verso 10 nós temos também: pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis, enganando as pessoas. No final do verso 9, ele diz: encoraja os outros com um verdadeiro ensino e mostra os que se opõem onde estão errados. Observa, é uma antítese um do outro, a diferença entre os falsos mestres e os verdadeiros mestres, os bons líderes. E ainda aqui nessa passagem do verso 10 ao 14, Paulo ele vai dirigir duras palavras a dois públicos dali de Creta, das igrejas de Creta e do público ali de Creta. Primeiro, ele vai dirigir duras palavras aos falsos mestres e depois ele vai dirigir duras palavras aos cristãos que estão seguindo a esses falsos mestres. São tratamentos distintos, são tratamentos diferentes. Ele não trata todo mundo igual. Ele trata os falsos mestres de uma forma e os cristãos que estão dando ouvidos a esses mestres de outra forma. No verso 11, ele vai dizer: é preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los silenciar. E depois, no verso 13 e 14, ele vai dizer agora aos cristãos que estão seguindo a esses falsos mestres. Ele vai dizer: repreende-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. Então, a primeira exortação ele faz aos falsos mestres. É preciso fazê-los calar. E depois a segunda exortação ele faz aos fiéis que estão seguindo a esses falsos mestres. E aí depois, no verso 15, terminando ali a passagem que nós lemos, no verso 15, ele dirige mais algumas palavras duríssimas contra esses falsos mestres. E fecha o seu
Imagine que você está com muita sede e ofereça para você esse copo d'água. Água potável, filtrada, deliciosa, vai matar a sua sede. Agora imagine você que você está morrendo de sede e eu adicione aqui nesse copo d'água algumas gotas de veneno, venenos mortais. E eu diga para você, beba. Você vai beber? Se você for uma pessoa com juízo, claro que você não vai beber. Quando nós negociamos alguns valores cristãos e damos ouvidos aos falsos mestres, é como se nós estivéssemos tomando essa água com veneno. Ela vai nos afastar de Deus. Isso vai nos matar, matar a nossa fé, matar a nossa saúde espiritual. Outra coisa que nós podemos aprender e tirar desse texto também é que nós precisamos de uma liderança saudável. Todos nós precisamos de uma liderança saudável. Uma boa liderança, ela vai seguir as diretrizes que Paulo deu. E essas diretrizes, elas fortalecem a igreja. Uma igreja saudável, ela tem um púlpito saudável. E um púlpito saudável é resultado de uma liderança irrepreensível, ou seja, uma liderança fiel a Deus. Uma liderança saudável vai fazer o que diz no verso 13. Observe comigo o que ele diz no verso 13. Portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. Uma liderança saudável vai te repreender e vai me repreender com qual finalidade? Com a finalidade de nos fortalecer na fé. O nosso papel como rebanho é querer ter uma liderança saudável. Imagine que você chegue até mim e fale, nossa, Rodrigo, eu estou com uma dor no ombro, cara. Faz dias que eu tenho uma dor no ombro e essa dor não passa, está muito ruim. Aí eu falo para você assim, ó, tem duas opções para te dar. Eu conheço um médico muito bom, ele tem várias especializações, ele já operou muitas pessoas, ele tem mestrado, ele tem doutorado, ele tem pós-doutorado, ele é conhecido em todo o território nacional e eu tenho o contato dele. Eu posso te passar para que você possa marcar uma consulta com ele para ver o seu ombro. Ou então, se você quiser, eu posso dar uma pesquisada aqui no Google e eu mesmo tentar resolver esse problema para você. Tem uma faca ali, eu esquento ela, abro o seu cotovelo e seu ombro e a gente tenta resolver o seu problema. Qual opção você deseja? Se você for uma pessoa sensata, que eu creio que é, você vai falar, me dá o telefone do médico aí, que eu acho que eu vou no médico, é melhor. Por que com as coisas do Senhor, nós muitas vezes aceitamos aqueles que não têm preparo nenhum? Com as coisas do Senhor, muitas vezes nós temos dado ouvido para aqueles que não sabem nada de Bíblia, não sabem nada, não se gastam na obra, não se aprofundam com Cristo, não têm uma vida de devoção, de piedade. Nós aceitamos qualquer coisa, falsos mestres estão aí espalhados aos quatro cantos, e nós temos dado ouvidos a eles. Nós precisamos de lideranças saudáveis. Nós precisamos. E uma última coisa que eu aprendo nesse texto, que nós podemos extrair para nós, é que nós precisamos saber distinguir os falsos dos verdadeiros. Infelizmente, meus irmãos, muitos líderes têm se desviado da verdade, muitos. Como nós podemos, então, distinguir quais são os verdadeiros de quais são os falsos? O próprio apóstolo Paulo, aqui no verso 16, ele vai dizer que esses falsos afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Não é porque alguém se diz cristão que ele de fato é cristão. Um fruto visível da salvação de alguém é a santificação. É o processo de se parecer cada vez mais com Cristo. Então, se alguém diz para você que é cristão,
mas os atos dessa pessoa não se parecem em nada com os atos de Cristo, cuidado. Cuidado. O nosso modo de viver vai testemunhar se de fato nós somos cristãos. Um outro problema que nós encontramos aqui nesse texto é que esses falsos mestres estavam ensinando para a igreja um legalismo. Estava colocando um fardo pesado nas costas da igreja. Ele vai dizer, no verso 10, na parte B, refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. Eles estavam falando para a igreja o seguinte: beleza, você crê em Cristo, mas você precisa cumprir alguns rituais para vocês serem realmente aceitos. E o resultado disso no verso 11 com esses falsos ensinamentos, eles têm desviado famílias inteiras da verdade. Olha como isso é sério. O legalismo mata a fé de muitas pessoas. Muitos têm ensinado, para você ser aceito, você precisa fazer. Mas se nós precisamos fazer, então nós não precisamos mais de graça? Seria pelas nossas forças? É claro que não. Cristo já fez tudo por nós. Cristo já fez tudo por nós na cruz do Calvário. Nós fazemos boas obras não para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos. É diferente. A sua boa obra não garante a sua salvação. Não, você não é aceito por Deus por aquilo que você faz. Você é aceito por Deus por aquilo que Cristo fez por você. Por aquilo que Cristo fez na cruz por você. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele não enxerga mais somente um Rodrigo que é falho e é pecador sim, mas Ele enxerga o sangue de Cristo agora em mim. E eu sou aceito por aquilo que Cristo fez. Então livre-se desse peso do legalismo de que você precisa fazer para ser aceito. Não, Cristo já fez por você. Cristo já pagou a nossa dívida. Aí sim, agora, uma vez que eu entendo isso, que eu fui alcançado por graça, que eu não preciso fazer, agora eu quero obedecer, mas não por medo de ser punido, mas por amor a Cristo. E aí eu começo a me santificar e querer me parecer mais com Cristo. Então observe quantos ensinamentos nós podemos tirar dessa pequena porção das Escrituras. E para finalizar, eu quero trazer algumas aplicações para nós. Como que nós podemos colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido e conversado até aqui? Como você deve saber, o problema dos falsos mestres não é um problema novo. É um problema que existe desde que a igreja surgiu. O problema dos falsos mestres é um problema antigo. Os séculos se passaram, a cultura mudou, mas a ameaça é a mesma. Hoje, infelizmente, nós vivemos em tempos onde nós ouvimos muito: não julgueis, não toque no ungido do Senhor. Diga-se de passagem, muitos líderes usam esses versículos totalmente fora de contexto infelizmente, para praticar coisas horríveis em nome de Deus, em nome da fé, Então, muitos líderes, eles têm acoado os seus membros, coagido os seus membros a não questioná-los, e assim eles fazem coisas que a Bíblia não diz para fazer. Isso é um problema. Muitos falsos mestres agem dessa forma. E a pergunta que eu quero te fazer é: como esses falsos mestres estão agindo hoje e como nós vamos reconhecê-los? Como esses falsos mestres eles têm atrapalhado ou desvirtuado a nossa vida em missão? Você se lembra da pergunta que eu te fiz lá no começo? Se eu colocasse diante de você algo verdadeiro
e algo falso, você saberia me responder qual é qual? Então eu quero fazer aqui já que a gente está na prática, né, como a gente pode desenvolver isso melhor, queria que você observasse essa imagem que está sendo projetada ali, ó. Essa nota, ela é falsa ou é verdadeira? Falsa ou verdadeira? Falsa. Ela é falsa. Assim são alguns mestres. Só de você ouvi-los por alguns segundos, você já vai conseguir distingui-los e falar, cara, isso aqui é falso. Esse cara que está falando em nome de Deus é falso. Você não precisa fazer muito esforço, né? Igual ali, ó. Você bateu o olho ali, você sabe, isso aí não é nota verdadeira. Uma nota falsa. De vez em quando aparecem uns malucos aí na televisão, né? Falando, eu sou Jesus. Sou Jesus encarnado, me siga. Cara, isso aí é falso. Tranquilo de distinguir. É fácil. E essa nota aqui agora, ó. É verdadeira ou é falsa? Falsa. Alguns outros mestres já são até um pouco mais refinados, né? Você vai precisar de um pouco de mais atenção, porque se você olhar só para o lado de lá, onde está escrito R$1, você pode até pensar que é verdadeiro. Mas aí a hora que você olha aqui, ó, quem está estampado ali, você fala, não, peraí, é falso. É falso. Alguns mestres, eles vão precisar de um pouco de mais atenção. Alguns mestres, eles vão você vai precisar observar um pouquinho mais para tentar descobrir se ele é falso ou é verdadeiro. Alguns eles têm aparência de cristãos, mas os seus ensinamentos não são cristãos. Então você vai conseguir distinguir. E essa agora? Essa nota. Ela é falsa ou é verdadeira? Quem acha que é verdadeira? Levanta a mão, só para eu ver. Quem acha que é verdadeira? Quem acha que é falsa? A maioria acha que é verdadeira. Alguns acham que é falsa. Se eu falar para você que essa nota é falsa, essa está difícil, não está? Assim são alguns líderes. São mais difíceis de serem combatidos. Eles têm um ministério que tem uma roupagem cristã, tem um linguajar cristão, eles se parecem em igrejas cristãs, eles têm louvores que parecem cristãos, eles têm até uma teologia que se parece cristã, mas eles são falsos. Vira e mexe a gente liga a televisão e vê algum desses mestres dizendo assim, dê tudo que você tem para a minha igreja e Deus vai te restituir 100, 1000 vezes mais. Alguns vão dizer para você assim, Deus é tão amoroso, meus queridos, não se preocupe, pode continuar pecando. Deus é tão amoroso que no final das contas Ele não vai mandar ninguém para o inferno, pode ficar tranquilo, Deus vai salvar todo mundo. Outros, eles vão dizer para você o seguinte, o mundo gira em torno do seu umbigo, você é queridinho de Deus, fica tranquilo. E hoje, eu penso que um dos maiores inimigos da fé cristã são alguns falsos mestres que se desvirtuaram da fé e hoje têm ensinado que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Jesus não ressuscitou, que os milagres contidos na Bíblia são só formas de falar que não aconteceram. Tudo é forma de falar, fica tranquilo, não é bem exatamente o que está escrito aqui. Paulo errou em várias coisas, eles vão dizer isso. Falsos mestres. Como que nós vamos distingui-los? Como que nós vamos saber, igual na questão dessa nota, como que nós vamos saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa? E aí eu quero te dar uma dica preciosa. Quanto mais contato nós tivermos com o verdadeiro, mais facilmente vamos distinguir os falsos. Aquela nota, ela é falsa.
Nós, a olho nu, nós não saberíamos distinguir, porque ela é perfeitamente copiada. Mas, se nós colocarmos essa nota falsa na mão de alguém, um bancário, um comerciante, só dele talvez colocar a mão nessa nota, só dele tatear essa nota, só dele olhar a nota e perceber, essa nota é falsa. Por quê? Por que ele sabe que é falsa? Porque ele tem muito contato com a verdadeira. Então ele vai saber o que é falso. Paulo ele está praticamente dizendo para Tito o seguinte: vários falsos mestres se espalharam aqui em Creta. Como que nós vamos combater esses falsos mestres? Levantando verdadeiros. A gente combate os falsos levantando os verdadeiros. Quanto mais contato você tiver com a Bíblia, mais facilmente você vai saber diferenciar os falsos mestres dos verdadeiros mestres. E por isso eu quero te encorajar com 3 dicas práticas. 3 dicas práticas de como que você pode... O Brian, eu acho que volta, passa para mim, por gentileza. Só tem aí, ó. A de cima é verdadeira e a de baixo é falsa. Muito difícil a gente saber a olho nu. É preciso ter contato, é preciso prática. E eu quero finalizar, porque o tempo já não para. 3 dicas práticas de como nós podemos realmente distinguir os falsos dos verdadeiros. Primeira coisa, eu quero te encorajar a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Cresça na graça e no conhecimento de Deus. Como que você vai fazer isso? Através de leitura da palavra, estudo da palavra, oração, cultos familiares. Participe dos trabalhos da igreja, daquilo que a igreja tem oferecido. Comunidades missionais, encontros de homens, encontros de mulheres. Se envolva. Você vai ser exposto à verdade. E isso vai te trazer familiaridade. A segunda coisa que eu queria te dizer é: não dê ouvido aos falsos mestres. Paulo faz uma repreensão para a igreja, dizendo o seguinte: Tito, nós precisamos calar esses falsos mestres, silenciar esses falsos mestres. E como nós podemos fazer isso hoje? Trazendo para o nosso contexto, como que nós vamos calar esses falsos mestres? Uma vez que você já identificou algum falso mestre, ou alguns falsos mestres, e acredite, não é tão difícil assim identificá-los, como que nós podemos silenciá-los? Não dando ouvidos a eles. Desligue a televisão, não ouça esses falsos mestres. Não empreste o seu ouvido a esses falsos mestres. Acredite, não existe meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira. Quanto mais ouvidos nós damos aos falsos mestres, mais afastados de Deus nós podemos estar indo. Porque eles não vão nos trazer para perto de Deus, mas vão nos afastar para longe dele. E a última, mas não menos importante é: não queira uma liderança fraca para a sua vida. Ore para que Deus fortaleça, ore para que Deus levante uma liderança saudável aqui na Igreja do Redentor. E você também busque crescer no conhecimento, na fé, para que ninguém te engane, para que você não seja enganado por falsos mestres. Lembre-se de uma coisa: não existe ministro infalível. O que é infalível é a palavra. Os ministros são falíveis, mas a palavra é infalível. Então, se alguém está te falando em nome de Deus, e aquilo que a pessoa está te falando não estiver na Bíblia, que seja considerado maldito. Sabe quem falou isso? O próprio apóstolo Paulo, está lá em Gálatas capítulo 1, verso 9. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele sai de Tessalônica, uma cidade, fugindo de lá, ele vai para Bereia. Está lá em Atos, capítulo 17, 11. A hora que ele chega lá em Bereia, ele começa a pregar para aquela igreja. Sabe o que o pessoal de Bereia faz? Paulo pregando, o apóstolo Paulo. Não é Rodrigo, não é Mateus, é Paulo. Ele pregando. A igreja de Bereia, ouvindo Paulo, conferindo na Bíblia. Deixa eu ver se o que ele está falando está na palavra.
Nós temos que ser assim, para que nós não sejamos enganados. E a última consideração: se você almeja ser um líder, se você tem um chamado para ser um pastor, um presbítero, um bispo, né, que é o que a carta aqui vai tratar, né, que são termos iguais, um presbítero, um bispo, um pastor, o que eu quero te dizer é: se esforce para isto. Tenha uma vida de doutrina, de devoção, de disciplina, de piedade. Um professor lá do seminário, chamado Gilson Santos, esse semestre ele ministrou para nós uma aula sobre pregação expositiva. E ele deu um exemplo lá que eu achei fantástico, talvez eu nunca mais esqueça. Ele é pastor de uma igreja lá em São José, e ele falando sobre o preparo do sermão. Ele falando que ele se gasta no preparo do sermão. Por quê? Porque ele falou que toda vez que ele vai preparar o sermão, ele começa a lembrar dos membros. Aí ele lembra da irmãzinha que mora longe da igreja, que pega 2 conduções para chegar na igreja, sai bem mais cedo. Aí ele lembrou daquela família que tem vários filhos, que tem que acordar bem mais cedo do que os outros, para arrumar os filhos, para preparar os filhos, para dar banho, para dar um café, para levar para a igreja. Aí ele lembrou do irmãozinho que vai para a igreja todo dia de bicicleta, e chega lá, guarda a bicicleta, tira o seu caderninho da bolsa, anota todo o sermão dele. Enquanto ele vai falando, ele observa o irmãozinho anotando o sermão, anotando o que ele fala. E aí ele lembrou daquela outra família também, que está perseverando, participando de tudo da igreja, está ali lado a lado. Aí ele falou o seguinte: eu não posso entregar menos do que o meu melhor para esse rebanho. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que me gastar na palavra. Eu tenho que orar. Eu tenho que cuidar desse rebanho. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser fiel. Então, se você almeja isso, seja fiel. Seja fiel a Deus. Seja fiel à igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de compartilhar essa palavra, de entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, por termos o privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para ouvir a Sua mensagem, para ouvir a Sua palavra. Mas eu te peço, Senhor, que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes também. Senhor, livra-nos do fardo do legalismo, livra-nos do fardo, Deus, de acharmos que as nossas obras podem nos trazer salvação. Revela-te a nós, ó Deus, as doutrinas da graça, que elas sejam realidade sobre as nossas vidas, ó Deus. E ajuda-nos, ó Deus, a separar o verdadeiro do falso. Ajuda-nos, ó Deus, a distinguir aqueles que são daqueles que não são. Levanta, Deus, na igreja, não somente na igreja do Redentor, mas em todas as igrejas, líderes fiéis, líderes compromissados com a sua palavra, ministros, ó Deus, piedosos, irrepreensíveis, ó Deus, servos compromissados, ó Deus, contigo e com a tua palavra, Senhor. Dai-nos, ó Deus, uma igreja saudável, que cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para a gente cantar uma última canção. A gente começou um pouquinho atrasado, a gente tem uns poucos minutinhos. E terminar o nosso culto ao Senhor, guardando essa palavra e lembrando, né, do nosso bom pastor, do nosso bom mestre, que é Jesus, que é imutável e seguro. O que tem este mundo
ir até o fim, Pai. O Senhor que começou a boa obra, Pai. O Senhor nos leve até o final, Pai. Nós pedimos que o Senhor faça assim. Deus, faça assim nessa semana também, Pai. Que nós possamos viver uma vida, Deus, que glorifica o Senhor, guiados, Deus, pela Tua palavra, Pai. Guiados pela Tua verdade, Pai. Faz assim, Deus. Guarda cada irmão debaixo da Tua verdade. Guarde cada irmão na Tua palavra, Deus, para que nós possamos não ser levados, Deus, por qualquer vento de doutrina ou coisas que são diferentes da Tua palavra, Deus, mas que nós possamos apegar firmemente a palavra fiel do Senhor, Pai. Que nós possamos nos empenhar, Deus, em conhecer a Tua palavra, Deus, em conhecer o que é verdadeiro, em conhecer o que é bom. Isso é o Senhor, Pai. Que nós não venhamos a dar ouvidos, Deus, para qualquer vento de doutrina, ensinamentos falsos que vão contra o Senhor. Nos limpa na Tua palavra, Deus. Nós estamos limpos pela Tua palavra. Só podemos ser limpos pela Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus que nos oramos. Agradecidos por mais um domingo, Deus, onde podemos nos reunir, Deus, para Te louvar. Começando a nossa semana não começa na segunda com trabalho, Pai. Nossa semana começa no domingo, glorificando o Teu nome, bendizendo, reconhecendo que tudo vem do Senhor, Pai. Reconhecendo que a nossa vida não é como uma vida uma pessoa que não Te conhece, Pai. Nós não começamos amanhã a nossa semana, nós começamos hoje, dando o melhor da nossa vida para o Senhor, Pai, dando as nossas primícias ao Senhor, Pai. Nós não queremos dar sobra para o Senhor, nós não queremos viver correndo simplesmente atrás do trabalho, atrás do sustento, porque nós reconhecemos, Deus, que tudo vem do Senhor, Pai. Nos ajude a viver nessa esperança essa semana, Deus. Nos ajude a viver, Deus, em missão, como nós temos falado aqui, Deus. Não na missão nossa, Deus. Não na missão nossa para construir o nosso nome, Deus. Mas querendo ver o Teu nome, o Teu reino, Deus, estendido nessa terra, Deus. Pessoas ouvindo a mensagem de primeira importância do Evangelho, Pai. Nos ajude, Deus, a viver uma vida não centrada em nós, mas em Ti. Que a nossa semana seja para a Tua honra e para a Tua glória, para abençoar outras pessoas, Deus. E que nós possamos, no final da semana que vem, olhar e vermos que nós estamos um pouco mais parecidos com o Senhor. Nós oramos assim, pedimos assim. Obrigado pela palavra que foi ministrada essa manhã. Que ela encontre morada nos nossos corações, Pai. Que ela nos transforme. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos.